Sussurros do Além. A morte não é o fim. Essa história está acontecendo agora. É a história da Juliana e ela me escreveu pelo Instagram. A Juliana é uma jovem de 27 anos. Ela mora com a mãe dela e com a irmã em uma cidade no interior da Bahia, que ela não quis que nós revelássemos. E ela trabalha na emergência de um hospital como fisioterapeuta. A Juliana estava levando a sua vida ali, normal, né? Conquistando as suas coisas, trabalhando bastante. E, de vez em quando, também conhecendo pessoas para ver se ela encontrava alguém legal ali, né? Pra, não sei, ter um relacionamento e tudo mais. Acontece que num determinado momento da vida da Juliana, coisas estranhas começaram a acontecer com ela. Ela disse que sentia como se estivesse sendo perseguida, que ouvia seus próprios pensamentos como se fossem de outra pessoa, que sentia um peso nas costas e nas pernas, como se algo estivesse agarrando ela. Ela também relatou que uma angústia começou a surgir e que a partir daí, toda vez que ela pensava em conhecer alguma pessoa, ela sentia calafrios e sentia uma raiva muito grande. E o tempo foi passando e sempre que ela tentava se envolver com alguém, acontecia essas coisas. Por motivos que ela não revelou pra gente, ela foi procurar ajuda em um lugar. Então ela pegou o carro dela e saiu pra ir nesse lugar. E ela disse que, como ela não estava muito bem, ela estava sentindo ali um turbilhão de emoções, sensações como raiva, irritação, dormência e até calafrios. Então a Juliana decidiu ir bem devagar, dirigindo ali entre 30 a 40 km por hora, né, para evitar qualquer acidente, até porque ela não estava se sentindo bem mesmo, ela estava estranha, ela se sentia estranha. E do nada, absolutamente do nada, o volante perdeu a direção quando uma criança de uns 6 a 7 anos surgiu atravessando a rua, correndo de repente na frente do carro dela. A Juliana disse que, felizmente, os freios estavam bons e que ela conseguiu frear. E aí não aconteceu nada com ela, nem com a criança, e ela conseguiu chegar nesse lugar que ela precisava. E esse lugar que ela estava indo era um centro espírita. Quando ela chegou no centro espírita e foi atendida, uma entidade, um espírito, se apresentou com um nome africano muito estranho. E inicialmente, esse espírito ele disse que ele queria ajuda para decodificar uma língua antiga. E aí, como de procedimento, fizeram alguns passes e a Juliana voltou para casa, mas a coisa não parou por aí. A Juliana nos contou que essa entidade, esse espírito que se apresentou como um homem africano na primeira vez no centro espírita, na verdade começou a perseguir ela. Era uma mulher e sempre, quando ela estava em casa, ou quando ela estava no trabalho, ou até quando ela estava fazendo qualquer coisa, esse espírito, que agora se apresenta com o nome de Marina, aparecia e opinava sobre tudo e qualquer coisa da vida dela. A Juliana disse que ela está literalmente sendo perseguida por esse espírito, ou entidade, ou ser que ora apareceu como homem, agora como mulher. A Juliana nos contou que ela começou a psicografar mensagens desse espírito a qualquer momento. Então, a Marina, né, o espírito, já contou muitas histórias incoerentes para Juliana, e a Juliana meio que agora não sabe mais no que acredita, porque ela não mantém uma linha de raciocínio.
Disse que já foi a sua amante em outra existência e que a Juliana não a amava da maneira que ela desejava. Sendo que antes o espírito já tinha se apresentado, né, como um africano, depois contou outras histórias. E conversando com a Juliana, no caso a Quitéria, né, conversando que a Juliana, que é esse nome fictício que nós demos para essa pessoa que mandou mensagem, ela disse para Quitéria que tinha um noivo antes. Sim. E que a Marina, essa entidade, ficava soprando no ouvido dela mensagens, pensamentos, o tempo todo sobre esse noivo, ex-noivo da Juliana, dizendo fraco. que ele era fraco, que ele era isso, que ele era aquilo. Sim. E aí, a Juliana disse que a história da língua perdida também era mentira e que essa entidade já enganou ela por semanas e contou dezenas de mentiras e que opinava na vida dela sobre tudo, até que a Juliana começou a ver bastante incoerência e ficar irritada também, a não acreditar. E aí, gente, a coisa piorou. Pois é, o assédio se intensificou. A Juliana disse que ela começou a ver inconsistências nas histórias dela e que começou a contestar e questionar, confrontar as mentiras. E a partir daí a entidade começou a ficar cada vez mais agressiva, irada com ela. E aí, quando a Juliana perguntou por que ela fazia isso com ela, a entidade sempre dizia e sempre diz, porque essa história está acontecendo, que é porque a Juliana não ama ela como deveria. Até que recentemente a Juliana disse que a entidade contou uma história de que a Juliana, que é a pessoa encarnada, foi... A médium, né? Foi amante dela, da entidade, na pessoa de um homem, né? A Juliana numa vida anterior era um homem, que foi amante dessa entidade, desse ser em uma vida passada. E a essa altura a Juliana não sabe mais de nada, não sabe no que acredita, porque a entidade sempre mente para ela. No início esse ser era muito solícito e uma das mentiras, né, que ele contou logo no começo foi que ele queria ajudar a Juliana com a mediunidade dela. Falou também para a Juliana que certa vez encontrou ela no centro e decidiu acompanhá-la a partir daí para sempre. O que não faz sentido, porque claramente você já foi amante, é uma história de reencarnação ali, de karma, de outra existência e tudo mais. Não tem por que simplesmente achar a pessoa do nada, né? Inclusive a Juliana relata que essa entidade no começo parecia amigável, sempre elogiava a personalidade da Juliana, sempre elogiava ela, mas depois foi tomando, vamos dizer, uma atitude, uma personalidade mais irada. E aí, gente? Essa é a história da Juliana. O que vocês acham? Enquanto vocês estão escutando a gente, o que vocês acham que está acontecendo com a Juliana? Pois é, né? Pois é. Pode estar acontecendo muita coisa. A gente vai, nesse quadro do nosso Papo Místico Podcast, Sussurros do Além, nós estamos aqui para desmistificar essas coisas do mundo espiritual, da espiritualidade. E a Juliana nos perguntou o seguinte: ela queria saber qual poderia ser a explicação para essas sensações que ela está sentindo e como ela pode se livrar desse assédio constante. E aí ela contou pra gente que ela já buscou um centro espírita, ela tá fazendo um desenvolvimento mediúnico, já fez o atendimento fraterno, mas uma coisa que me surpreendeu na história da Juliana é porque o centro espírita ainda não começou o trabalho de desobsessão. Pois é. Porque é claro e evidente que é um processo de obsessão. Sim, sim. E esse protocolo de desobsessão, como alguns centros chamam de desob, ele é fundamental. Mas vamos falar aqui de alguns dos fenômenos que a Juliana relatou na sua história.
Vamos começar explicando os fenômenos anímicos que a Juliana, por exemplo, mencionou ao longo da história dela. Sim, eu acho que o principal é a questão das dormências, né? Formigamento, a sensação de peso nas costas, pernas e tudo mais. Acho que... Vamos explicar uma coisa de cada vez, então, né? As dormências e formigamentos. Claros sinais de psicografia, né? Porque ela relatou principalmente nas mãos, correto? Sim. Pois é. Então, isso dentro da própria literatura espírita, ou até mesmo pela experiência relatada dos médiuns que têm, vamos dizer, essa habilidade da psicografia, um dos primeiros sintomas físicos é dormências, às vezes numa mão só, Sim. ou em ambas as mãos, às vezes só nos dedos que apoiam, na ponta dos dedos, ou nos dedos que apoiam a cadeira, a caneta, cadeira, imagina escrever com a cadeira. Então o indicador, o polegar, às vezes formigamentos na palma da mão inteira, sensação de dormência, formigamento na palma da mão inteira. Sensação também que o braço tá pesado, como se você tivesse dormido em cima do braço. Sei. Sabe aquela sensação quando você dorme e fica dormente? Exato. E tudo isso são sintomas, e aí se você já teve algo do tipo e não sabe explicar, se assustou, pensou um monte de besteira, pode ser, não estou afirmando aqui, mas pode ser, vamos dizer, sintomáticas ou prenúncios da psicografia, tá? E aí é toda uma questão de análise do contexto. No caso da Juliana tá muito claro, porque ela depois relatou que começou a psicografar mensagens desse ser. Sim, né? e a qualquer momento, né? Então, quando nós conversamos com ela, ela disse que, inclusive, o mentor dela do Centro Espírita, quase não sai. Quando a gente fala de mentor, uma pessoa encarnada, tá? Uma pessoa encarnada ali, o orientador dela, né? Disse já para que ela não psicografe nada em casa ou fora lá do centro, mas ela confessou pra gente que, às vezes, por uma questão de diplomacia e porque a entidade perturba tanto ela que ela deixa ela se comunicar pela psicografia. Exato. Outra coisa é que a gente, na história dela, relata várias situações que a entidade ficou soprando coisas na cabeça ou nos ouvidos dela. No caso, não sei se ficou claro, você que conversou mais com ela, leu a história, se ela citou exatamente como é que era essa forma mais comum de comunicação do espírito com ela no começo. Era mais, assim, por psicografia. Assim, de forma mais brutal, era pela psicografia. Mas também em forma de pensamento, né? Você citou que ela só desenvolveu a psicografia depois de um tempo. E no começo que ela se sentia obsidiada, perturbada, com pensamentos, talvez. Não era pensamento? Sim, não. Ela não deixou muito claro essa parte, tá? Eu não sei exatamente como foi o processo de desenvolvimento mediúnico da Juliana. Mas quando chegou nesse nível, foi o momento em que ela foi buscar uma ajuda, né? E agora ela faz um treinamento mesmo para médios, né? Um acompanhamento ali para desenvolver a mediunidade dela. Mas como começou e tal, eu realmente não tenho essa informação, ela não abriu. Mas é muito provável, porque isso é comum, dificilmente uma entidade dessa estirpe se manifesta pela psicografia, pelo menos nos momentos ali iniciais. Geralmente, um tipo de entidade como essa se manifesta através da pensamento, forma né? pensamento, forma sentimento, vamos dizer assim, um certo nível de psicofonia, como pensamentos que vêm na mente, muito aleatórios, que não são nossos, né? Então, e aí, isso você citou, que a entidade perturbava muito ela, ou perturba muito ela. Psicografia não perturba ninguém, porque ninguém tá no trabalho, do nada desliga e começa a escrever. Pode pode acontecer. Pode acontecer, mas é difícil. Quando a pessoa tá lá na correria, na cacofonia, a psicografia, ela geralmente se manifesta no momento que a gente começa a sair de ondas beta alta para um pouquinho de relaxamento. Não tô falando que você tá dormindo ou em transe, mas
quando tu tá sentado com um pouquinho mais de relaxamento, que começa a dar dormência, a psicografia pode se manifestar. Às vezes você tá sentado, jantando, almoçando, tá sentado vendo um filme, deitado. É esse momento. Tu ainda tá desperto, acordado, mas você não tá dormindo. Então, dificilmente a psicografia vai te fazer do nada, tá ali andando ela trabalha em hospital, né? Andando no corredor do hospital e caçando um pedaço de papel e caneta para escrever. Então, a maior forma que esses espíritos obsessores nos atrapalham é com pensamento. Ei, você não presta, e fica lá, falando um monte de ladainha na nossa cabeça. Chega uma hora que é tão forte que a gente começa a falar assim, caraca, essa porcaria não é meu, eu tô ficando maluco. Tipo, porque é tão insistente que tu começa até a achar que você tá ficando esquizofrênico. Mas no caso da Juliana, eu percebo que esse espírito, ele meio que tentou ali, ele já contou muitas mentiras, né? Mas ele meio que tentou, talvez, se passar, não sei, por um mentor da Juliana, porque ele chegou a dizer que ele queria ajudar a Juliana a desenvolver a mediunidade dela. Pois né? Então, eles chegam às vezes como lobos em pele de cordeiro, né? Eu vejo que é um espírito que, apesar de ter um grau de evolução moral baixo, tem uma inteligência. Tem. Porque é capaz de mentir, é capaz de inventar história, é capaz de entender ali, de fazer ela entender que ela é uma médium, que ela tem que trabalhar a mediunidade dela, que ele vai ajudar, né, ela a desenvolver a mediunidade. Então tem uma persuasão ali. Só que você falando isso, e todo o relato da história da Juliana me traz um pontinho, literalmente eu fecho o olho e vejo o ponto de interrogação, assim, né? Como a entidade já assumiu tantas versões, histórias e relatos, será que é uma entidade só? Pois é, talvez não seja uma entidade só. Enfim, como a Juliana não dá pra saber. Trabalha em hospital e tá claro que ela tem uma mediunidade ostensiva, se a gente fosse perguntar pra ela, porque não tivemos oportunidade, mas é possível que ela já tenha essas manifestações mediúnicas de muito tempo. Só que tem um ponto que você mencionou, que ela foi evangélica ou criada... Foi criada na igreja evangélica. Exato. É um lugar que já tem aí nos anais claramente muito comum movimentos ou, na medida do possível, programações para reprimir a mediunidade das pessoas. Sim. Fala que é coisa da cabeça, ou o clássico, isso é coisa do diabo. Ou isso é coisa do demônio. Você tem um demônio no corpo, Exatamente. E aí, o que a pessoa, para não parecer que tá com um demônio, ou virou o cão no meio ali, a pessoa começa a reprimir, né? Se a gente for conversar com a Juliana, é muito provável que ela já tenha tido várias manifestações na infância, algumas das quais ela não se lembra e tenha bloqueado. Como terapeuta, já viu vários relatos, assim, fazendo regressão, as pessoas contando coisas que viu na infância, mas que já não lembravam mais, né? Na vida adulta. Então é muito possível que, aí aqui é uma tese, tá? Se a Juliana estiver ouvindo a gente, que o nome ela vai estar ouvindo. O nome dela não é Juliana, mas ela pediu para resguardar a imagem dela, então a gente deu um nome diferente para ela. Inclusive para a própria entidade, que ela também mencionou o nome da entidade. Então, assim, é muito provável que a Juliana tenha uma mediunidade ostensiva, e que vários seres, dependendo do padrão vibracional que ela está assumindo, vão ali se revezando nas obsessões com ela. Porém, contudo, todavia, entretanto, pode ser também mesmo uma entidade tentando confundi-la de uma única entidade pode tentando confundi-la. Pode ser uma entidade com muitas personalidades. Exato, porque sim, isso acontece. Sim. Nós já vivemos muitas vidas. Nós temos várias personalidades. O transtorno de personalidade dupla, ou transtorno de personalidade, quando o cara tem múltiplas personalidades, são, hoje, na luz do espiritismo, da ciência que é o espiritismo, nós já conseguimos explicar que são nada mais, nada menos que manifestações de personalidade de vidas anteriores na pessoa. Sim. Por um desequilíbrio mediúnico e mental, emocional. Então, é um distúrbio, sim, de ordem mental, mas tem muito de, vamos dizer, pistas em outras vidas, né? Então, se nós temos possibilidade de assumir
personalidades diferentes numa única vida, uma entidade também, né? Sim, e quando você desencarna, as lembranças voltam, né? Das Pois é. várias vidas ali. Então, É verdade. E essa pessoa, esse ser tá na erraticidade, tá desencarnado. exato. Então ela tá lembrando. Ela se apresentou primeiro ali como uma entidade africana que queria ajudar a decodificar uma língua antiga. Uhum. Sim, isso pode ter sido uma verdade. Pode. E ela fica confusa também, né? Porque ela deve conhecer a Juliana de muitas vidas, talvez. Não sei, né? Não dá pra afirmar. E cada hora ela mostra um aspecto, uma história diferente de alguma das personalidades. Exato. Mas falando também de falanges, né? Que a gente sabe também que no nível da erraticidade, certos seres, eles atuam em... Lembra aquele livro que a gente tá lendo, Despedindo-se da Terra, eu acho? Não lembro o nome. Que tem uma cena que tá um espírito manipulando o centro genésico da pessoa e um outro sim. manipulando o coração, enquanto que o outro manipulando a mente e mandando mensagens mentais pra pessoa se sentir atraída por uma pessoa que era casada pra causar Essa cena foi muito bizarra, porque realmente era de fato, era um processo de obsessão, assim, muito forte. E não era um espírito só. Não era um espírito só. E eram espíritos com conhecimento, né, das leis universais ali, de energia e matéria. Magnetismo, vamos e dizer. magnetismo, onde era um processo onde eles estavam tentando obsidiar uma pessoa sexualmente até, né? Pra no ela... nível emocional, sexual, etc. Exato, por isso que um manipulava e ficava emitindo magnetismo pro centro genésico sexual, Sim. enquanto que o outro pro coração para ter conexão emocional e o outro pro mental para gerar lascívia, desejo. Mandando as informações também, né? Tipo, nossa, olha como ele é sexy, né? Olha como ele é uma pessoa elegante, ó, esse tipo, né? E o drama só da história porque eles estavam fazendo isso, porque o cara era casado e a mulher era casada. E então eles estavam querendo atrapalhar a vida dessas pessoas. Sim, né? Exatamente. Então, tem aí também a possibilidade de ser não só um espírito, né? Mas alguns espíritos. E isso acontece muito, desculpa, não perde o que você ia falar, em falanges que estão ali, por exemplo, em magia negra. Quando uma pessoa faz um trabalho, bota 3, 4 espíritos para trabalhar só num caso. Sim, exatamente. E outra coisa desse livro interessante é que existem escritórios espirituais no mundo, digamos assim, no além, né? No umbral ali, existem escritórios espirituais especializados em obsidiar as pessoas. Em obsidiar pessoas. Então, eles são muito organizados. Enfim. Não... Há uma certa desordem, né? Mas é uma organização nessa desordem. Tem uma ordem dentro da desordem. É uma hierarquia. É a teoria do caos. Onde a moeda de troca você quer que eu faça mal para um ente querido seu que ainda tá encarnado? Beleza, eu vou fazer. Mas olha, depois quando eu precisar da tua ajuda, tu faz para mim também. É isso. Aí vai gerando enlaces kármicos ali, né? Sim. Então, assim, aqui são algumas teorias que a gente tá lançando luz sobre as possibilidades que estão acontecendo com a Juliana. Pode ser uma entidade só, assumindo múltiplas personalidades. Pode ser uma falange proveniente de trabalhos de magia negra ou qualquer coisa do tipo. Ou pode ser espíritos se revezando aleatoriamente porque a Juliana tem uma mediunidade extensiva. Sim. E aí, Juliana, minha amiga, uma coisa que eu queria te dizer é que, assim, mesmo que essa entidade esteja se apresentando, esteja te perturbando, e mesmo que ela tenha uma relação com as suas existências, você deve estar vibrando numa frequência que está atraindo essa entidade. Exato. E aí, um dos caminhos, a gente vai falar mais de protocolos e ideias que a gente pode te dar para você se proteger. Mas um dos primeiros pontos é consciência. É você observar quando, por exemplo, as mãos ficam dormentes e você sente vontade de psicografar. Ou quando começam os pensamentos na cabeça. O que exatamente está acontecendo no teu contexto da tua vida? Tu tá tomando banho, você tá irritada no trânsito, você tá dormindo, você brigou com alguém. O que tá acontecendo no momento? Se você começar a observar isso por uma semana, você vai perceber um padrão. E aí vai te dar uma boa dica de o que tá sendo gatilho, que tá te fazendo vibrar naquela frequência, que é onde a entidade ela usa como ponto fraco para te obsidiar, né? Sim.
E aí, Juliana, eu li a sua história. Calma aí que ainda tem mais coisa. Tá, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Porque eu só ficava me perguntando, gente, mas por que ela ainda tá interagindo com esse espírito, Senhor? Por que você ainda tá dando atenção pra ele? Pois e por que esse centro espírita ainda não começou? Um desobe, né? Um desobe, meu Deus. Exato. Bom, seguindo nos fenômenos anímicos, a gente falou de ouvir coisas, as comunicações, dormência, mas uma coisa que ela relatou que é muito claro é sensações de peso nas costas e pernas. Isso é uma manifestação também ectoplásmica, onde o ser ele já está no nível de densidade agarrado à matéria. Então ele consegue exercer influência sobre o nosso corpo físico como se ele tivesse literalmente agarrado em você. Uhum, ele está. Se pegar um médium experiente e esse médium ele tiver a clarividência e ele for fazer uma leitura do campo, uma das coisas que se manifesta e se desdobra com frequência são visões, como, por exemplo, a pessoa está aqui e tem um espírito deitado ou apoiado na carcunda da pessoa, agarrado na perna. Uhum. Acontece. Sim. E com frequência as pessoas... o filme do Divaldo relata muito bem isso, quando Sim. o irmão dele faleceu e ele perde a força nas pernas. Sim, o irmão dele tava lá, né? Tava literalmente ali agarrado nas pernas dele ainda, Sim. porque era a única pessoa que ele sabia que estava vendo ele e que sabia que podia plasmar porque energia. o Divaldo não viu. Naquela época não, mas ele sentia. Sentia. Tinha sensibilidade, Sim. né? Então, essas sensações, geralmente, o termo encosto, ele não é à toa. É de encostar, literalmente. Não é à toa. É quando o espírito, você sente a sensação física de algo te encostando, de algo te empurrando. Só que não tema, tá? Não tema. Eles não podem fazer nada muito mais além que isso. A não ser que se você der poder o suficiente para eles influenciarem suas escolhas. Uhum. O que o espírito desse jamais pode fazer por você é te fazer se jogar na frente de um trem, se matar alguém. Eles não podem fazer isso. Mas eles podem conduzir pensamentos. Eles não vão fazer uma faca voar na tua direção. Eles não vão fazer você tropeçar e cair, morrer. Até porque eles não têm poder disso. Mas eles podem soprar tanto na sua cabeça que se você não tiver a depuração moral suficiente, você não tiver consciência suficiente, você pode, sem querer, fazer essas... Sem querer não, porque você faz consciente, porque você... Geralmente as pessoas confundem com seus próprios pensamentos e agem por impulso, né? Super. Então, e aí sobre o fenômeno de o volante perder na direção, eu creio e quero crer e posso dizer com muita, assim, um pouco até de, vamos dizer assim, 80% de probabilidade que tenham sido, na verdade, seus braços que tenham enfraquecido. Ou paralisado ali na hora. Ou a mente também pode ter se distraído, porque uma das coisas que o espírito pode estar fazendo é meio que anestesiando ali a mente da pessoa, para que a pessoa fique meio aérea, que perca ali um pouco os sentidos. E uma clara intenção de que não chegue até o centro espírita. Porque foi no trajeto dela pro centro espírita. Nós trabalhamos numa casa apométrica. Toda terça-feira a gente tem esse compromisso. É sempre na base da força de vontade e da disciplina. Porque todo dia é sono do nada que bate, cansaço. É dor de cabeça na quitéria, é enjoo, é passar mal, é um monte de coisa. Tudo para te impedir de ir para o que você tem que fazer. Então, assim, como a gente já... Até foi um livro que a gente ouviu, né? Que se não for pelo compromisso, pela responsabilidade e a disciplina, os nossos irmãos infelizes têm poder sobre nós. Sim. De influenciar a gente e impedir a gente de ir para esses lugares. Então, essa questão do volante perdendo a direção, existem sim relatos onde um ser, um espírito, ele pode interferir no funcionamento de itens mecânicos. Eu nunca recebi nada do tipo. Então não posso afirmar que tem ou não. Mas pelo magnetismo, É pelo né? magnetismo, eles podem ter alguma influência sobre seus braços, ou como a Quitéria falou, sobre seus pensamentos, e ali tu se distraiu. E ao se recobrar adrenalina alta, eu já tive um episódio de burnout, de um susto muito grande. Só que no meu caso eu perdi o controle sobre as pernas e não sobre os braços.
Eu me lembro que eu fiquei sem pernas para frear o carro ou acelerar o carro. Eu não conseguia fazer nada com as pernas, mas o braço ainda tinha controle. Então eu deixei o carro morrer e fui controlando no volante até o carro morrer. Então, assim, bom, essas são as explicações dos fenômenos que você está vivendo, as principais explicações, né? E aí, assim, respondendo, Juliana, a sua pergunta, o que é que você pode fazer? Primeira coisa, limpeza dos seus pensamentos, elevação da sua energia, estudo. Eu vejo que você está com a mediunidade descontrolada. Por quê? E é normal isso acontecer no início, né? Normal. Eu já estive... Não se sinta culpada por isso. Todo médium passa por isso. No início é difícil você controlar essa mediunidade. É tudo muito novo e desconhecido, Aí né? a gente confunde às vezes, não, isso é coisa da minha imaginação, é coisa da minha cabeça, ou pensa até que é doença, né? Mas enfim, é normal isso acontecer no início, mas com o estudo e também, assim, com o treinamento do seu pensamento, você vai conseguir controlar. Não faça mais psicografia na sua casa, como recomendaram no centro, tá certíssimo isso. Faça quando você estiver fazendo realmente lá o seu desenvolvimento mediúnico com profissionais, os seus mentores te acompanhando. E por que não, lá no centro, recomendaram você não fazer psicografia, Juliana? Porque você, como está em desenvolvimento, ainda deve estar vibrando numa faixa de frequência que você só vai conseguir afinizar com seres baixos. Sim, de baixa vibração. De baixa vibração. Então não há valor espiritual nenhum em psicografar nada. E ela mencionou, por diplomacia. Não há barganha com esses seres. Sim. Quanto mais atenção você der a eles, mais eles vão te confundir. Por isso que a Quitéria falou, limpeza da mente, prece, elevar os pensamentos em prece e oração para bons pensamentos. É o que a gente chama de depuração moral. Sim. Nós atraímos aquilo que a gente vibra. Eu não estou falando que você está vibrando numa frequência negativa. Mas estamos todos densificados, aterrados em desejos carnais aqui na Terra, influências externas, estresse, ansiedade. Esses seres estão vibrando nessa faixa de vibração de pensamentos, correria, torpe, ansiedade, estresse. Meditação, Juliana. Meditação. Sim. A prática diária da meditação e da prece é de uma riqueza inenarrável. Como o Cristo nos ensinou, e não foi à toa, orai e vigiai. E quando ele falou orai e vigiai seus pensamentos, sentimentos e emoções. Porque quando a gente abre espaço com os nossos pensamentos negativos, é aí que essas, vamos dizer, criaturas, né? Que são os nossos irmãos infelizes, né? Vão começar a te espizinhar, a te atrapalhar. Ninguém é invulnerável a isso. Volta e meia a gente sai, traz um encostinho para casa, né? Aí que vem o conhecimento. Por exemplo, todo dia, quando eu não faço, faz falta. Eu vou meditar, faço uma prece, uma oração, vou caminhar na grama, aterrar as energias negativas do meu corpo na terra, meditar. Então é isso, a higiene mental, emocional que você precisa fazer para parar de vibrar nessa frequência. Sim, e se você tiver aí na cidade onde você mora, no centro espírita, não sei, alguém que trabalha com apometria também, algum médium ou no próprio centro espírita, a apometria nesse caso e a desobsessão é altamente recomendado. Total. Apometria, gente, sem querer puxar a linha para nada que não seja, vamos dizer, científico, testado e empírico. A apometria foi uma técnica desenvolvida pelo Dr. Lacerda no Hospital Psiquiátrico no Rio Grande do Sul, onde ele percebeu como psiquiatra que a maior parte das mazelas de ordem mental e emocional que se manifestavam nos pacientes daquele hospital tinham raízes
espirituais. E quando ele começou a observar os trabalhos de desobsessão e de passe de um centro espírita sobre essas pessoas, como pessoas que voluntariamente iam lá e se solidarizavam da causa dessas pessoas em sofrimento mental e emocional, ele começou a perceber melhoras nesses pacientes. Uhum. Ele, que ainda não era espírita declarado, ele começou a ficar no mínimo intrigado. Daí ele começou a estudar esses fenômenos e começou a também receber, porque eu tenho certeza que não foi só da cabeça dele. Ele começou a receber, talvez, sopros no ouvido de seres muito elevados, porque afinal ele estava ali a serviço da caridade, ajudando as pessoas. E ele começou a trazer a apometria, que antes era chamada de hipnometria. Canalizou, né? Ele canalizou parte, na verdade, porque a hipnometria já era uma técnica que existia. Sim. Ele começou a ver as aplicações da hipnometria e ele também começou a adotar um método científico. E aí ele criou as 13 leis da apometria através de um processo extensivo de observação de casos de tratamentos de obsessão. Então tudo começou quando ele percebeu que os trabalhos de paz e desobsessão em pacientes acometidos sintomaticamente de esquizofrenia, transtornos bipolares e tantos outros problemas de ordem mental, ele começou a ver melhoras nesse paciente e daí ele começou a desenvolver o método. Então a apometria é uma técnica excelente para desobsessão. Recomendo, Juliana, como a Quitéria falou, que você procure um centro espírita apométrico na sua região. Falando de Bahia, duvido que você não encontre. Muito difícil, né? É claro, dependendo se você estiver numa cidade pequena, é um pouquinho mais complexo, né? A Bahia é muito grande, né? Maior Sim. que São Paulo, se eu não me engano, né? Sim, tem um muitas estado cidades. Enorme. Então, assim, né? É um estado que tem o maior número de municípios, 456, é um montão. Muitos municípios, enfim. Então, assim, é complexo, eu imagino, mas assim, se você... Por isso que não é à toa que o centro apométrico que a gente vai, vem gente de Minas Gerais, Sim. vem gente de São Paulo, vem gente de cidades longe de São Paulo para vir nesse centro. Se você pudesse vir aqui, se você estivesse em São Paulo, mesmo ali em São Paulo, para vir para Campos do Jordão, 3 horinhas valeria a pena. Mas como você está na Bahia, então procure um centro espírita apométrico na sua região. Por que eu não vou dizer para você procurar um terapeuta de apometria? Porque não é um trabalho mesmo espiritual. Porque não existe terapeuta de apometria. Existem terapeutas que lançam mão de várias técnicas e também se usam da apometria quando o caso pede, né? Agora, quando a gente... É uma discussão muito comum que a gente tem no meio espiritual. Quando você... Nossa, eu vi um espírito ali agora, mas tá tudo bem, passou. Olhou pra cá e foi embora, mas tá tudo bem. Quando a gente trabalha com a apometria em conjunto com o trabalho de caridade, um operador, um médium clarividente, um médium de incorporação, o trabalho é realmente espiritual e profundo para o teu caso, que é o que tu precisa. A apometria, trabalhada no contexto da captação psíquica, que trabalha no mentalismo e não no magnetismo, é o que os terapeutas usam. Por isso que eu digo que não vai te ajudar. Pode te ajudar no nível de te ajudar a melhorar seus pensamentos, os seus padrões emocionais e mentais, porque isso também é super recomendado. Você ter esse apoio, tá? Mental, psicológico, porque esses seres usam nossos pontos fracos psicológicos para ficar soprando coisas na nossa cabeça, tá? Mas se você procurar um centro espírita apométrico que tem lá um trabalho bem sério, uau, não vai ficar, não fica. Mas é claro, como você é uma médium ostensiva, e como a gente corroborou com várias hipóteses aqui, pode ser que você esteja acessando vários espíritos. E aí você vai continuar, porque a gente continua como... Eu não brinquei agora, eu tava olhando para lá, do nada vi um rosto saindo e entrando, e é isso, eles estão em toda parte. E a gente tem que ter ferramentas. Aí o próximo passo que eu te recomendo é, por exemplo, fazer um curso de apometria, se aprofundar nesse conhecimento que vai te dar
ferramentas para você, por exemplo, fazer uma limpeza do ambiente, fazer um campo de proteção todo dia, fazer um evangelho do lar todo dia todo dia não, mas uma vez na semana na tua casa e fazendo lá os comandos, os passes energéticos para proteger teu campo. É muito empoderador esse conhecimento, muito. Nós somos um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Matéria nada mais é que energia elevada à máxima potência. No nível espiritual, estes seres eles estão sutilizados. Eles não têm força para movimentar um objeto de um lado para o outro. Eles precisam do nosso ectoplasma, da nossa energia. Quando a gente usa o comando com os pulsos mentoeletromagnéticos, somado com o poder da nossa visualização, a gente causa explosões e mudanças profundas no mundo sutil da energia. Porque se nós somos matéria, e matéria é energia densificada à máxima potência, imagina os quantas de energia que você tem. Você tem energia o suficiente em cada átomo seu para explodir uma bomba atômica inteira. Então imagina o impacto que tu causa no espiritual que é mais sutil que você. Por isso que a apometria é tão poderosa, né? Então, se empoderar desse conhecimento também pode te ajudar. Sim, e por isso também que alguns espíritos precisam incorporar num corpo de matéria para poder regenerar certas partes, para poder se comunicar, enfim, né? Bom, gente, essa foi a história da Juliana. Eu espero, Juliana, que a gente possa ter te esclarecido e te ajudado de alguma forma nesse episódio. E, bom, esse é o segundo? Quase o primeiro? É o primeiro, porque esse está no formato oficial que nós estávamos visualizando para o novo quadro Sussurros do Além, com capa diferente, que você vai reparar aí, capa diferente das outras capas, título diferente, vinheta diferente. Sem roda mística. Sem roda mística, sem apresentação. Então, esse é um quadro, não vai substituir o formato original que nós temos, mas é um quadro novo que, a intervalos regulares e periódicos, nós vamos adicionar no nosso já intrincado hall de abordagens e conhecimentos. Sim. Nosso objetivo é desmistificar, é sair do místico e trazer conhecimento espiritual e, quem sabe, por que não um pouco de ciência para esses fenômenos anímicos, esses fenômenos mediúnicos. E principalmente contar a história de vocês, né? Esclarecer esses fenômenos através das histórias contadas por vocês. Por isso a gente criou um e-mail, né? Sim, o e-mail é igual ao podcast, papomístico@gmail.com. É isso aí. Mas nós também temos as nossas próprias histórias que em algum momento nós vamos contar aqui pra vocês, tá bom? É isso aí. Então, se você, assim como a Juliana, aqui ninguém é louco, tá? A gente não tá pra julgar ninguém. A Juliana, por exemplo, ela relatou pra você dificuldade de falar isso com outras pessoas da família? Se eu não me engano, não, né? Mas assim, eu já vi muitos casos das pessoas terem dificuldades ou não ter nem com quem conversar ou falar sobre essas coisas. E ficam se achando loucos. Muito comum. Nossa, eu comecei a ver coisas do nada. Se eu falar pro médico, o médico vai me receitar Gadernal. Se eu for pro psiquiatra, o cara vai querer mandar pro hospital. Me mandar pro hospital psiquiátrico. Se eu falar com a minha mãe, que é evangélica, vai falar que é coisa do demônio, que eu tô com um demônio no corpo. Se eu for falar com o meu marido vai falar que é coisa da cabeça, que ele é cético. Se eu for falar com um colega do trabalho, o pessoal vai me achar maluco. Enfim, a gente vai sempre ter barreiras em vários ambientes para falar sobre essas coisas. Aqui a gente tá... Esse é o principal, eu diria até o principal objetivo. É abrir um espaço saudável para você que tá achando que é coisa maluquice, coisa da tua cabeça, coisa de doido e que você não tem coragem de falar com ninguém. Você contar aqui pra gente a sua história, pra gente levar para o mundo e desmistificar e mostrar que você não tá louco, não tá louca. São várias manifestações anímicas, mediúnicas, espirituais que acontecem e que as pessoas não entendem por ignorância, e por ignorância permanece num lugar de tabu, de misticismo, de curandeirismo, de coisas da cabeça e crendices
e não tem espaço aberto para falar sobre isso. Aqui é esse lugar. Então, se você tem uma ideia, como uma história, uma situação, tá vivendo algo como a Juliana, ou mesmo diferente, mas que você não tem coragem de falar com ninguém, manda e-mail para papomístico@gmail.com contando a sua história. Papo Místico igual tá aqui no nosso canal, só que sem o acento, é claro, né? Porque e-mail não pega acento, tá bom? É isso, gente. Espero que essa história tenha ajudado você, Juliana, e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!